Deus, obrigado, Pai, por esta fé. Obrigado por este ensinamento, ó Pai, que tudo é possível, ó Senhor, através dessa fé que o Senhor tem colocado em nossos corações, ó Pai. E através dessa fé nós chegamos diante do Senhor para te dar honra, para te dar glória, para, Senhor, pedir perdão pelas nossas fraquezas e falhas, pedir a sua ajuda, a sua graça. E sabemos, ó Pai, que este é o melhor momento do nosso dia, Senhor, quando nós estamos diante do Senhor, Pai, para suprir, Senhor, a necessidade, ó Pai, de cada um de nós, de nossas almas, ó Senhor. E nós mesmos não há nada bom, não há nenhuma virtude, não há nenhuma força, Senhor, no homem, Senhor. Mas o Senhor nos mostrou o caminho, nos mostrou, ó Pai, um que é forte, um que pode, Senhor, um que pode nos ajudar, Senhor. Nós chegamos até o Senhor e pedimos a sua bênção, a sua graça. Fica conosco, ó Senhor, fala conosco, ó Senhor, é o seu povo, ó Senhor. Ajuda cada um de nós, no seu santo e poderoso nome, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continua abençoando a cada um. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É bom nós estar na presença dele, né? Louvado seja Deus. Vamos ler a Bíblia, irmãos, no livro de João, capítulo 12, versículo 32. O profeta usou essa escritura para pregar a mensagem aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Vamos dar uma meditada nela, eu creio que nós vamos ser abençoados, amém? João capítulo 12, versículo 32. Glórias a Deus. Você está feliz? Amém? Louvado seja Deus. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amém? Pode se assentar, irmãos. Aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. O profeta ele nos traz uns exemplos sobre a natureza, sobre os patos, que Deus criou a natureza perfeita, com perfeição. E ele nos ensina que ali no grupo desses animais há um líder, que Deus instituiu ele líder. E então ele é guiado, Deus colocou algo nele para guiar o resto da sua espécie, vamos dizer assim, no tempo de peregrinação, que eles vão de um determinado lugar para o outro. Há um líder ali que guia eles, e esse líder vai na frente. Então o profeta nos ensina que não pode haver uma personificação ali, não há algo melhor do que Deus estipulou para guiar aquele bando de patos, vamos dizer assim. Também ele fala sobre a criança. Ele nos ensina que a melhor maneira que a criança de chamar a atenção da mãe é chorando. Quando ela está com fome, quando há uma necessidade, quando há uma dor, ela chora, isso chama a atenção da mãe. Então, tudo que Deus fez é perfeito, amém, irmãos? Porém, às vezes, o homem, e a Bíblia nos ensina que há dois caminhos, e nós, se não estamos num, estamos no outro, conforme Isaías nos ensina. E nós observamos ali, desde Gênesis, às vezes, nós tentamos tomar a frente, vamos dizer assim, o homem tenta tomar a frente, o homem tenta tomar o controle, as rédeas, e por conta própria tenta fazer algo, mas nós sabemos, o profeta nos ensina que o homem ele é um fracasso total, por si mesmo, quando ele tenta fazer as coisas de si mesmo. O profeta nos ensina que Deus ele fez a sua família para ser dependente dele. E nós observamos ali no Jardim do Éden, quando houve a queda, quando houve a separação, o homem tentou um caminho. A serpente enganou a Eva e Adão, então eles
pecaram, eles transgrediram a palavra de Deus, então eles tentaram o seu próprio caminho provido, que foi colocar aventais. Eles descobriram que estavam nus e tentaram colocar aventais para tapar a sua nudez. Então Deus desceu ali, mas aquilo não funcionou perante Deus, mostrando que o nosso caminho, as nossas ideias não funcionam. Há um caminho provido de Deus para cada um de nós, amém? Então nós observamos em Gênesis capítulo 3 que Deus não aceitou aquilo. Então Deus matou um cordeiro e tirou a pele desse cordeiro e então cobriu Adão e Eva. Mas eles tiveram que sair da presença ali. Mas observamos que sempre há um caminho provido de Deus para nós. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então nós podemos observar, se Deus cuidou da natureza, se Deus colocou esse instinto nos pássaros, se Deus colocou esse instinto nos animais para serem guiados, serem conduzidos, vamos dizer assim, imagina quanto mais a sua salvação. Os irmãos já devem ter lido na mensagem aquela passagem que o profeta fala que havia um grande terremoto, creio que é na Índia, né? E eles estavam na beirada de um grande muro, e ali o instinto daqueles animais fez com que eles saíssem dali. Deus colocou isso neles, não é? Quanto mais, o problema é que o homem, às vezes, a nossa vontade própria faz com que nós fiquemos ali, na beirada do muro ali, perto do problema, perto da dificuldade. Mas há um escape, amém? Louvado seja Deus. Então, aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. E a primeira coisa que nós temos que ter consciência é este tempo, que estamos no tempo do fim. As pessoas, às vezes, elas não reconhecem o trabalhar de Deus, a maneira de Deus trabalhar, e sempre ficam olhando para o passado. Mas Deus, ele vai se movendo. Como ali em Israel, a coluna de fogo, a nuvem, não ficavam no mesmo lugar, eles se moviam. E quando eles se moviam, aquele povo tinha que levantar acampamento e seguir aquela nuvem, não é? Mas às vezes o homem deseja tomar a frente, aí quando Deus não vai com o homem, como Sansão, ele foi até uma altura, Deus ainda está comigo, e até certo ponto Deus estava, mas houve uma hora que ele se levantou, os inimigos vieram e ele com a sua própria força não deu conta, não é? Mas que Deus nos dê graça para ser dependente da força dele, amém? Louvado seja Deus. Em todas as áreas da nossa vida, Deus quer cuidar. Profetas nos ensinam que Deus, ele é um Deus dos mínimos detalhes. Ele é um Deus das grandes coisas, mas também ele é um Deus dos mínimos detalhes. Ele quer conduzir o nosso lar, ele quer conduzir a nossa família, ele tem estipulado o projeto para a família abençoada, para um lar abençoado, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Parágrafo 110. Quando Noé precisou de um caminho provido para salvar sua família, Deus ordenou que ele construísse uma arca. Pode ser que tenham construído barcos falsos, e isso é o que as pessoas pensam hoje. Mas veja, esse era um barco especial. Provavelmente eles tinham barcos naquela época, como tem hoje. Mas esse era um barco especial. Ouçam-me agora. Era um barco construído por Deus. E uma igreja hoje é da mesma maneira, da mesma forma. Tem que ser uma igreja construída pela Bíblia, amém? Minha experiência não é ser melhor membro da igreja, mas uma experiência construída pela palavra de Deus. Estes sinais seguirão os que crê. Uma experiência construída por Deus. A única coisa que vai me levantar é a única coisa que vai levantá-los, amém? Qualquer coisa que vá passar por cima disso, não importa quantos dizem, olha, eu sou um bom metodista, batista, presbiteriano ou pentecostal. Isso não significa nada para Deus. Tem que ser instruído por Deus. Esse é o Espírito Santo pela palavra. E o Espírito Santo não instruirá outra coisa além da palavra, porque é o Espírito Santo. São João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém?
Louvado seja Deus. Homens movidos a escrever a Bíblia pelo Espírito Santo, o caminho provido por Deus. Agora Israel precisa de uma provisão, e Deus lhe deu e separou o crente do incrédulo. É a mesma coisa hoje, o crente e o incrédulo separados. Amém? Louvado seja Deus. Então a igreja de Deus, a senhorita Jesus Cristo, ela é instruída pela palavra, ela é parte da palavra, amém? Moisés, tenho que pular muitas anotações, porém Moisés, um fiel servo de Deus. Agora ouçam, veteranos, algum de vocês que como eu estão ficando idosos, ouçam. Moisés serviu a Deus fielmente, ele suportou todas as conversas deles. E todos os datãs que se levantaram disseram, ouça a outros homens que são profetas além de você. Você não é o único seixo na praia. Ele sabia que tinha mensagem de Deus para eles. Personificadores se levantaram. Moisés apenas interrogou, Deus, o que posso fazer? Ele respondeu, separa-te, vou tragar toda essa coisa. Pegue as suas varas e entre ali e veja qual delas brotará. Vê? Vou te mostrar quem é o sacerdote e quem é o profeta. Amém? E Moisés havia servido fielmente o ofício. Então, quando ele envelheceu, durante 120 anos, ele havia andado fielmente com Deus. Todos esses 40 anos no deserto, havia suportado todos os tipos de perseguições, de nações e pessoas constantemente. E então, chegou um ponto em que ia morrer. Ele precisava de um lugar para morrer. Deus lhe proveu um lugar na rocha. Ó Deus, deixe-me morrer ali também, sobre a rocha. A rocha era Cristo. Vocês sabem, Deus proveu um lugar para Moisés morrer. É unicamente onde quero morrer. Deixe-me morrer em Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então Deus sempre provê um caminho para o seu povo. Ele nunca deixa a sua família, vamos dizer assim, a Deus dará. Ele sempre provê um caminho. E ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém? E como nós temos aprendido, Deus, tudo que ele tinha que fazer, o preço que ele tinha que pagar por mim, por você, por nós, todas as bênçãos redentoras do profeta nos ensina, é minha, é sua, é nossa. Mas para nós usufruir dessas bênçãos, nós precisamos ter uma fé correta, uma fé na palavra, não uma fé numa religião, não uma fé no ensinamento que leva para fora da palavra, mas uma fé bíblica, amém? E é isso que as pessoas, o diabo, ele engana as pessoas. Ele é o mesmo diabo, o profeta nos ensina, o trabalho do diabo é desvirtuar as pessoas da palavra, é tirar o crédito da palavra. E quando ele consegue fazer isso, ele coloca o homem e a mulher em problemas, em dificuldades. Porque nós somos vulneráveis. Deus nos fez para ser dependente dele. Assim como Deus fez a natureza ali, você experimenta pegar um peixe e tirar ele da água. Não é a natureza dele, Deus criou ele para estar ali, ele é dependente daquele lugar, daquele ambiente. Ali Deus fez para ele ficar ali. E o profeta nos ensina que Deus ele também nos fez como, eu creio que é o servo, ele com o olfato, ele consegue observar se o predador está chegando perto. Deus criou ele desta maneira. E assim Deus também fez os seus filhos, suas filhas, para um sexto sentido ali, para observar o que é Deus e o que não é Deus. O que verdadeiramente nos coloca em segurança, o que verdadeiramente coloca a nossa alma em segurança. E nós sabemos que como a igreja ela saiu correta ali, ela saiu sobre os fundamentos da palavra. O profeta nos ensina o fundamento, a igreja ela foi fundada em Atos 2:38, onde Deus estabeleceu a sua palavra, a igreja, o batismo e assim por diante. Jesus falou, ide para Jerusalém e ficarem ali, até que do alto sejais revestidos pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo nos ensina que nós somos e temos que estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa é a rocha,
Esse é o lugar firme para a minha fé, para a sua fé. Mas o diabo, ele sempre vai tentar desvirtuar, como ele fez ali para Eva. Ele não fez com que Eva descresse em partes, na totalidade da palavra, vamos dizer assim. Mas ele mudou apenas alguma coisinha. Isso fez com que eles caíssem. E assim também, Deus está responsável comigo, com o meu lar, com a minha família, enquanto eu estiver posicionado na palavra. Se eu sair do esconderijo, se eu sair da palavra, eu fico suscetível aos problemas, às dificuldades. Mas Deus tem nos instruído, amém, irmãos? Deus tem nos instruído pela palavra, amém? Nós temos um bom treinador, louvado seja Deus. Como ali em Israel, as pestes caíam no Egito, mas ali em Goze havia uma cidade em que Israel estava ali sendo influenciado, guiado por Moisés. As pragas caíam ali fora, mas ali não caía. Ali não havia, a água não tinha virado em sangue, a escuridão não tinha chegado ali, a morte não chegou ali. E hoje é apenas um lugar, uma instrução de Deus. A palavra tem sido manifestada. Convém a mim e a nós a observar a palavra. Como Jesus falou em São João, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Amém. E são elas que de mim testificam. Mas aquele povo não reconheceu. Jesus estava certa vez no templo ali, falando a respeito da palavra, e ele falou para aqueles religiosos, hoje se cumpriu essa Escritura. Ele era a palavra manifestada da hora. E agora, no tempo que estamos vivendo hoje, aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim, qual que é o trabalhar de Deus? É através de uma religião, através de um credo? Que Deus nos dê graça a ficar com a palavra, a não interpretar a palavra. Mas o profeta fala, Deus é o seu próprio intérprete. E como é que ele interpreta? Manifestando esta palavra, vindicando esta palavra em nosso coração. Amém? Louvado seja Deus. Mas Deus, ele não vem da maneira que o homem deseja, com o pensamento do homem. Os profetas ainda estavam esperando um grande rei, e Jesus é um grande rei. Mas na forma, da maneira que eles estavam esperando, uma carruagem vindo do céu, um poderoso homem ali. Mas é ao contrário. O profeta nos ensina, pregou aquela mensagem, Deus ocultando-se em humildade, o caminho para cima e para baixo. E nós assim também. Para nós vencer, primeiro nós temos que ceder aos nossos desejos, ceder aos nossos pensamentos, dar lugar para Deus. Amém? Louvado seja Deus. E quando nós damos lugar para Deus, nós começamos a plantar a semente correta. Nós começamos a plantar, de permitir Deus trabalhar em nós, amém? Louvado seja Deus. A religião, o mundo hoje, eles não focam naquilo que mais é importante, que é a salvação da alma, que é a vida eterna. Este é o mundo religioso hoje. É um evangelho suave, vamos dizer assim. É um remédio suave. Mas o profeta ensina, o remédio forte é o que cura, é o que sara, é o que liberta. Amém? Louvado seja Deus. Porque que é a nossa vida, né? O apóstolo Paulo fala, se nós esperarmos a Deus apenas neste tempo, nós seríamos os mais miseráveis homens. Mas o principal é ali no outro lado. Amém? Louvado seja Deus. Você está guardando os seus tesouros ali? Louvado seja Deus. Você está certo em seu coração que é uma coroa de justiça? Amém? O que é esse corpo? O que é este tempo? Como a Bíblia fala, é um vapor, é uma fumaça que aparece e depois desaparece. É um pouco de tempo. Mas ali no outro lado há uma recompensa, há um corpo glorificado, há uma promessa para mim e para você. A sepultura não vai poder nos segurar, não vai segurar os nossos entes queridos, não, porque há uma promessa, amém? E essa promessa tem que se cumprir, louvado seja Deus.
O mundo precisava de um Salvador um dia, e Deus proveu o seu Filho. Quando ele veio, não foi reconhecido, ele não era desejado. Disseram que queriam um Salvador, mas quando Deus o enviou à sua maneira, eles pediram um rei. Deus lhe deu um bebê. Eles queriam um homem poderoso para derrubar Roma. Deus lhe deu um bebezinho chorando em um estábulo, vê? Mas foi o caminho provido por Deus. Eles não quiseram da maneira que Deus quis enviar. Queriam do jeito deles, vê? Portanto, entraram em um caos, porque não aceitaram a sua maneira. Houve alguns que aceitaram. Amém? Nós podemos dizer hoje, há alguns que têm aceitado o caminho provido por Deus. Amém? Louvado seja Deus. Isso traz segurança. Louvado seja Deus. Esse foi o local do nascimento da igreja. Foi no Pentecostes. Depois que Jesus comissionou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão os que crê. Ele lhe havia dito o que fazer. Disseram-lhe que subisse à cidade de Jerusalém. Esperasse. Eles precisavam de um regulamento. Queriam redigir um credo. Deus lhe deu o Espírito Santo, amém? Eles precisavam de uma denominação, mas Deus lhe deu um caminho por Deus para liderar a igreja, não o bispo, o Espírito Santo. É isso, esse era o regulamento deles. E daquele dia em diante, até este dia, tem sido o regulamento de todo o verdadeiro filho nascido de novo, o Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então é esse Espírito Santo que nos guia, que nos dirige para a palavra de Deus. Amém? Mas nós observamos como o profeta falou, eles não aceitaram naquele tempo. Mas esse homem veio totalmente contrário ao nosso ensinamento, às nossas leis. Esse homem veio de um adultério, veio de um ato ali que não é correto, não é? Mas mesmo assim, eles não tinham estavam tão focados em suas tradições, em suas religiões, que deixaram o Jesus, que era a palavra provida por Deus, passar por alto. E ele não pôde ajudá-los, ele queria ajudá-los. Deus sempre quer ajudar o homem. Deus sempre dá oportunidade para o homem, para a mulher, para mim, para nós, para qualquer homem. Deus é justo. Mas nós precisamos tomar uma posição e seguir adiante. Amém? Louvado seja Deus, porque nós observamos que houve alguns que aceitaram. Houve uma mulher, certa vez, que observou Jesus, quando ele foi convidado para ir até a casa daquele fariseu ali. Aquele homem convidou Jesus, mas ele não recebeu bem Jesus. Ele convidou e tinha ali os costumes de lavar os pés, de receber bem. Mas ele não fez questão de receber bem Jesus. Mas o profeta fala, Jesus cumpriu o compromisso de ir lá. Ele sempre cumpre. Mas tudo tem um propósito. Sempre tem alguém que vai honrar a Jesus Cristo, que vai honrar a palavra, que vai honrar aquilo que é o verdadeiro ensinamento. Então estava aquela mulher ali, e ela observou Jesus ali com os pés sujos, sem ser bem recebido, e ali havia uma oportunidade dela ir lá. Ela foi lá e comprou o melhor perfume. Então ela foi até Jesus e começou a lavar os seus pés, e começou a chorar. E aquela atitude, aquele reconhecimento, daquele caminho de aquele homem era Deus, era o enviado de Deus, fez com que seus pecados fossem perdoados, fez com que ela encontrasse paz em seu coração, certamente, deixasse de ser uma escrava do diabo. A atitude dela mudou, tirou ela da mão do diabo, vamos dizer assim. E é o mesmo quadro. Deus espera a minha atitude, Deus espera a nossa atitude perante Jesus, perante a palavra, para tirar o diabo de qualquer área de nossa vida que ele tenta atingir, que ele tenta nos derrubar, nos desanimar.
mas precisa da nossa atitude. E nós observamos hoje o mesmo quadro, Jesus por lá de fora da igreja, da religião. Que Deus nos dê graça para valorizar a palavra, para buscar viver a palavra. Eu não consigo, eu não dou conta, não. Mas chegar até os pés de Cristo. Senhor, ajuda-me, Senhor. Abençoa o meu lar, abençoa o meu coração. Dá-nos força, dá graça. Deus espera essa atitude nossa. Deus espera. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então Deus sempre tem um caminho. Deus sempre tem uma maneira de me abençoar, de te abençoar. Não importa a situação. Nós podemos observar também aqueles dois homens, quando estavam na cruz. Os dois tiveram a mesma oportunidade. Os dois estavam perante o Salvador. Jesus estava ali por um propósito maior. Ele falou ali para aqueles líderes quando pegaram ele: olha, vocês não teriam nenhum poder se do alto não fosse dado a vocês. Era uma permissão de Deus. Ele sabia quem era. Não importasse a situação, aquele momento. Mas ele precisava me resgatar. Ele precisava te resgatar. Ele precisava padecer para enviar o Consolador, para nos influenciar a viver uma vida próxima, perto de Deus, para nos mostrar, para nos pagar o preço pela nossa alegria, pela nossa saúde. Deus pagou o preço. Amém? Então observamos aqueles dois, eles tinham a mesma oportunidade. Eles estavam naquela mesma situação, mas a atitude deles perante a palavra decidiu o destino eterno deles. Um zombou e falou: se você é Deus, tira nós daqui. Você não pode salvar a si mesmo, quer salvar o outro. É o mesmo diabo. Mas havia um propósito maior dele estar ali. O profeta fala que quando as pessoas zombavam dele, quando ele estava subindo ao Calvário, aquilo não era uma zombar, vamos dizer assim, mas era um elogio para ele. Ele estava subindo ali para me resgatar, para te resgatar, para nos dar a oportunidade de vida eterna, de descanso. Nós poder deitar na nossa cama à noite, poder descansar. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando do meu lar. Nós não precisamos andar preocupados, andar ansiosos. Não. Há um Deus que cuida de nós. Amém, irmãos? Mas depende a minha atitude perante a palavra. A sua atitude perante a palavra. A nossa atitude perante a palavra. Isso vai determinar a nossa libertação, o nosso gozo de volta, a nossa alegria em ver os cultos, a nossa alegria em testificar que há um Deus, que há uma mensagem, que há um Espírito Santo com a nossa vida, com o nosso andar, a nossa atitude. Como aqueles dois homens, eles estavam ali. Louvado seja Deus. Lucas 23, eu quero ler com os irmãos. Louvado seja Deus. A atitude deles determinou. Lucas 23, 39. Havia 2 malfeitores que estavam pendurados. Blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. As atitudes deles tinham levado eles para a cruz. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe a Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Que Deus nos dê graça, irmãos, para nós ter esse posicionamento em defender a palavra. E defender a palavra não é nós discutir,
nós brigar. Não, a minha igreja, não é. Mas é a nossa vida. É as nossas atitudes, a nossa humildade, o nosso testemunho. O profeta, ele fala nas mensagens, né? Mais de uma mensagem ele fala que estava caminhando em determinado lugar, ele e sua esposa, e ali estava uma mulher de saia, com roupas decentes, vamos dizer assim. E aquilo era tão estranho que eles tiveram uma conversa sobre isso. Isso naquele tempo, imagina hoje. Então, louvado seja Deus, irmã, por Deus ter te dado esta fé. De você, com o seu comportamento, com as suas vestes, com a sua maneira, você está adorando a Deus, você está testificando a respeito da palavra. Amém? Que Deus dê graça para cada um de nós, amém? Louvado seja Deus. O profeta fala que no tempo de escravidão, para terminar, eu creio que era nos Estados Unidos, não me lembro bem o país. Ali houve alguém que intercedeu para aquelas pessoas que estavam em escravidão. E ele saiu, vamos dizer assim, um decreto, uma lei, determinado dia, vocês vão estar livres. Quando sair o sol, vocês estarão livres. E então, certamente, eles ficaram ansiosos e ficaram esperando por esse dia. E o profeta fala que essas pessoas não esperaram clarear o dia para comemorar, vamos dizer assim, de madrugada, ali quando estava amanhecendo, os mais fortes, os que tinham mais virtude, mais vigor, mais saudável a sua saúde, eles começaram já a subir uma ladeira, vamos dizer assim, para ver o sol nascer. E então os mais fracos iam todos indo, estavam ansiosos para o dia da sua libertação. Não, para a liberdade, que já estava decretada a liberdade deles. E semana passada nós comemoramos a Páscoa, e a nossa liberdade também foi decretada. A nossa bênção também foi decretada. A nossa libertação também foi decretada. Amém, irmãos? A nossa volta a ter companheirismo com Deus também foi decretada, amém? Então não há por que temer. Vamos servir a Deus, vamos buscar a Deus, vamos ser felizes em vir aos cultos, em servir a Deus, a caminhar neste caminho provido por Deus, amém? Deus continua abençoando, irmãos. Graças a Deus. Deus tem um caminho provido para nós. E o caminho provido para nós é o que? É o Espírito Santo. Como dizia o irmão Branham no tempo dele, você diz, eu sou pentecostal, eu sou batista, eu sou presbiteriano. Isso não me diz nada, disse o irmão Branham. Eu sou da mensagem, isso também não diz nada. Nós temos que ter o Espírito da mensagem em nós, que é Cristo em vós, esperança de glória. O diabo ele tenta sempre personificar, e a atuação dele é sempre a mesma. Como ele atuou no passado, tirando a fé das pessoas de Cristo, colocando em Maria, tirando de Cristo, colocando na igreja, ele tenta fazer a mesma coisa. Mas nós devemos sempre cuidar. Eu sou da mensagem, que bom, porque eu tenho aprendido como ter a garantia, que é ter o Espírito Santo, seguir o caminho de Deus. Porque há pessoas que vão para um fanatismo, mas a vida deles não diz nada. Mas que Deus nos ajude a estar livre de todo o espírito errado. Amém? Que Deus abençoe, irmão Ayrton, muito boa palavra. Vamos ficar de pé. E nós sempre devemos vir para aprender, para guardar aquilo que nós ouvimos. Tantos tópicos foi tocado, né? E você deve levar isso para que isso seja uma ajuda no teu dia a dia. Como a gente que é pregador, a gente é pregador, mas também é ouvinte, né? A gente vai anotando os tópicos e vai saindo outras pregações dali. Então você também
Leve esse recado. Deus tem um caminho. O que é o caminho? O caminho é a obediência à palavra de Deus, o caminho é ter o Espírito Santo. E como que se obtém o Espírito Santo? É buscando, vindo nos cultos, é lendo, é orando, é mantendo-se uma vida aos pés de Cristo.